Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Na movimentada praça da cidade da Folha Vermelha, flashes de luz branca apareceram. Seguindo isso, figuras de jogadores surgiam, um por um. Esses jogadores eram os membros revividos de Shadow. Essas pessoas tinham expressões caídas e extremamente deprimidas em seus rostos. Nada poderia superar a dor e a sensação confusa de ter recentemente conquistado algo, para então perder novamente. Apenas um momento atrás, eles ainda estavam sonhando em se tornar os tiranos da cidade da Folha Vermelha. Seus níveis estavam aumentando, era como voar. No segundo seguinte, porém, eles morreram. Não apenas seus níveis e proficiência em habilidades diminuíram, mas a experiência que tinham no nível 1 também era menor do que antes. Estavam em situação muito pior em comparação com o jogador médio. A expressão do tigre flamejante depois de reviver estava ainda mais furiosa. Seus olhos sozinhos poderiam devorar uma pessoa. O sistema Soul. O jogador Yefeng te matou. Você será revivido na cidade da Folha Vermelha após 3 segundos. Ao mesmo tempo, você perderá um nível, e todas as suas proficiências em habilidades serão reduzidas em 100 pontos. Tigre Flamejante soltou um brado furioso após olhar para os números exibidos pelo sistema. Suas ações fizeram com que os outros jogadores rapidamente o evitassem, sem ousar olhar para esse louco. Depois de desabafar por um tempo, Tigre Flamejante ordenou aos outros membros de Shadow que verificassem suas bolsas, observando os itens que haviam perdido. Embora essa morte tenha causado grandes perdas para todos, não era apenas a experiência ganha matando kobolds. Havia também os Loots, isso era também a única coisa com a qual poderiam se alegrar. Pelo menos, não se ocuparam à toa. Quando o Tigre Flamejante deu uma olhada em sua bolsa, um gosto doce entrou subitamente em sua garganta, ele cuspiu um bocado de sangue. Imediatamente. Nós vamos para o Vale da Lua Negra, agora. Eu devo matar aquele moleque. O tigre flamejante bradou, sua raiva alcançando os céus. O livro de habilidades que ele planejava usar para ridicularizar Xifeng tinha sumido. Era uma habilidade extremamente rara para os espadachins, e também o item mais valioso que tinham obtido matando kobolds. Agora, havia desaparecido. No entanto, o mais imperdoável era que o livro de habilidades tinha caído nas mãos de Xifeng. No final, todos os esforços do tigre flamejante se tornaram ganhos de Xifeng. Isso era algo que ele não toleraria. Seu ódio era algo que não podia ser resolvido, mesmo que ele matasse Xifeng de volta para o nível 0. Os outros membros da guilda não entendiam o que tinha acontecido com o tigre flamejante. Ir procurar por Xifeng agora era apenas um esforço inútil. Ninguém seria tolo o suficiente para esperar que eles se vingassem. Xifeng certamente escaparia, rindo deles em algum outro lugar. Neste momento, o sistema de comunicação de Tigre Flamejante tocou. Quem é? Me incomodando neste momento, você está tentando morrer? Tigre Flamejante, seu temperamento com certeza cresceu depois de não nos encontrarmos por um dia. A voz do outro lado estava gelada, como se em uma raiva furiosa. Tigre Flamejante sentiu a familiaridade daquela voz. Quando encontrou a identidade correspondente à voz, seu rosto de repente ficou extremamente feio. Irmão Zan, é você. Atualmente estou educando meus subordinados. Nunca pensei que o irmão entraria em contato comigo. Por favor, não me leve a mal. Não estava falando sobre você agora. Chega. Já sei do seu problema. Só de ver o dano que você causou ao desenvolvimento da guilda na cidade da Folha Vermelha, e olhando bem para o que alcançou desenvolvendo Shadow na cidade da Folha Vermelha, irei até você imediatamente. Daqui para frente, você não precisa mais continuar sendo o líder da equipe na cidade. Chuva Silenciosa, o elementalista da equipe, assumirá temporariamente. Se, até o momento em que eu chegar, você ainda não estiver no nível 2, então pode simplesmente desaparecer. Shadow não precisa de lixo. Tigre Flamejante ficou desanimado ao ouvir essas palavras. Seu ódio por Xifeng nunca seria apagado, nem mesmo pelos 5 lagos e 4 mares. Enquanto isso, no Vale da Lua Negra, Xifeng e Blackie estavam recolhendo os itens dos membros de Shadow. Xifeng estava segurando o livro de habilidades deixado pelo Tigre Flamejante. Ele é realmente muito generoso, até me deixou um item assim. Xifeng escolheu aprender a habilidade sem hesitação. Lâmina de vento, tipo de ação. Requer, espada. Nível 1. Proficiência 0 de 300. Embosque um inimigo fora de 4 metros e dentro de 27 metros. A velocidade de movimento será aumentada em 40% ao se apressar em direção ao alvo e a velocidade de ataque aumentada em 20% por 3 segundos. Tempo de recarga, 25 segundos. A mobilidade de um espadachim seria consideravelmente aumentada com esta habilidade. Era um ótimo contra-ataque aos rangers e magos que adoram sair da batalha. Irmão Feng, o minério de meteorito que precisamos está todo aqui.
Também há bastante minério de bronze. Shadow realmente nos ajudou muito desta vez. Blackie riu alto. Enquanto recolhia o minério do chão, ele notou um pedaço de minério verde escuro. Pegando, ele perguntou. Irmão Feng, o que é esse cristal estelar? Quando Shi Feng ouviu sobre o cristal estelar, ele ignorou o minério de meteorito abaixo de seus pés, virou-se instantaneamente e correu em direção a Blackie. Droga, realmente é um cristal estelar. Blackie, sua sorte é realmente boa. Você até pegou algo assim. Shi Feng disse animadamente enquanto olhava cuidadosamente para o minério verde escuro depois de recebê-lo. Cada monstro no mundo tinha uma chance de dropar um cristal estelar. As chances eram de 1 milhão para 1. Talvez fosse lixo para outras pessoas, mas para Shi Feng, era um tesouro inestimável. Era também a coisa que ele mais precisava. Irmão Feng, para que serve esse cristal estelar? Blackie perguntou curiosamente. Shi Feng geralmente era calmo e indiferente. Uma reação tão animada dele mostrava o quão precioso era o cristal estelar. É para comer, mas não para jogadores. Shi Feng sorriu levemente, mas não continuou a explicar enquanto guardava o cristal estelar. Para comer. Blackie estava um pouco confuso. Quem comeria uma pedra? No entanto, Shi Feng deve ter suas razões para não explicar, então Blackie não continuou perguntando sobre isso. Um momento depois, todos os drops foram coletados. Eles receberam um total de 14 pedaços de minério de meteorito e 32 pedaços de minério de bronze. Não só tinham completado a missão de Shi Feng, como também tinham sobras. Posteriormente, os dois chegaram à ferraria. Mestre Jack, eu coletei o minério de meteorito que você pediu. Shi Feng entregou todo o minério de meteorito, não deixando nenhum para trás. Estes eram todos itens de missão. Uma pilha deles só valeria um cobre para um NPC. Era completamente sem valor. Não está mal, jovem. No entanto, se desejas tornar-te um forjador excepcional, ainda precisas ter força suficiente para obter minérios preciosos. Existe um poderoso chefe kobold. Vá matá-lo para provar sua força. Mestre Jack disse de forma eloquente enquanto guardava o minério de meteorito. O sistema soou. Missão oculta o caminho da forja. Matar o chefe kobold dentro da mina Estrela Carmesim. Limite de tempo de 1 hora. Quando Shi Feng viu que ainda havia uma segunda etapa da missão, ele desejou poder amaldiçoar martelo de negociação. Ele tinha causado grande problema a Shi Feng desta vez. Como esperado, todos guardariam algo para si mesmos. Ninguém poderia ser confiável. Todos são mentirosos. Na vida anterior de Shi Feng, martelo de negociação não mencionou uma segunda etapa da missão. Agora, uma segunda etapa, missão com limite de tempo, tinha aparecido. Era até contra um monstro-chefe. Isso não era um monstro de elite que você simplesmente encontra. Um chefe era ainda mais forte do que um elite especial. Era equivalente ao chefe de uma masmorra. Shi Feng estava apenas no nível 3, e um monstro líder era simplesmente mortal demais para ele. Na vida anterior de Shi Feng, martelo de negociação estava no nível 16 quando aceitou a missão. Completar a missão era extremamente fácil. Esqueça, vamos dar uma olhada primeiro. Ele nada podia fazer sobre ter sido enganado. No entanto, Shi Feng não planejava desistir. O talento de forja tinha um uso muito grande, e Shi Feng precisava aprendê-lo. Posteriormente, Shi Feng e Blackie abriram caminho entre os kobolds enquanto se dirigiam às partes mais profundas da mina Estrela Carmesim. Comparados aos kobolds na entrada, os kobolds lá dentro não eram mais nível 4, eles eram nível 5. Levavam mais tempo e energia para matar. Frequentemente, outro kobold ressurgiria antes que um fosse morto. Se não houvesse cerveja de aço preto suficiente para reduzir o nível do kobold em 2, então a velocidade de matança de Shi Feng e Blackie seria completamente incapaz de acompanhar a taxa de ressurgimento. Meia hora depois, Shi Feng e Blackie chegaram à parte mais profunda da mina Estrela Carmesim. Era um grande terreno vazio. Havia mais de 10 kobolds minerando minérios nos arredores. Havia uma figura enorme no centro da área vazia. Era um kobold vestindo armadura, e constantemente dava ordens aos outros kobolds. Chefe kobold, nível de chefe. Nível 5. HP 2100-2100. Só o HP dele poderia causar desespero em alguém, sem mencionar a pesada armadura usada pelo chefe kobold, sua defesa era definitivamente alta. Era praticamente impossível para ataques do tipo físico causarem muito dano. Além disso, monstros do nível de chefe tinham uma velocidade de recuperação de 2% de HP a cada 5 segundos durante a batalha. Isso significava que o chefe kobold recuperaria 42 HP a cada 5 segundos. Não era um número para menosprezar. Um jogador médio de nível 5 com dano do tipo físico talvez nem conseguisse causar 42 de dano em 5 segundos. Quanto a usar as bombas de fumaça para matar o chefe kobold com segurança, isso era completamente impossível.
O alcance de visão de um monstro-chefe era extremamente amplo. Até um kobold teria um alcance de visão de 50 metros. Usar a bomba de fumaça para reduzir sua visão em 9 metros ainda deixaria com 40 metros. Mesmo para os arqueiros, que tinham um maior alcance de tiro de 36 metros, não era o suficiente. Shi Feng pensou nisso repetidamente enquanto olhava para o chefe kobold à sua frente, rindo impotente. Será que realmente tenho que usar isso? Irmão Feng, será que a gente consegue vencer esse chefe kobold? Blackie não tinha nem um pingo de confiança quando olhou para o chefe kobold. Ignorando a quantidade assustadora de HP, o machado gigante em suas costas era suficiente para aterrorizar alguém. Se Blackie fosse atingido por esse machado, ele definitivamente viraria pasta de carne em um instante. Não sei. Shi Feng balançou a cabeça. Os planos nunca conseguem acompanhar as mudanças. Não havia nenhum terreno na mina que pudessem usar. Eles só poderiam lutar de frente com o chefe kobold se quisessem matá-lo. O chefe kobold era o monstro mais poderoso que Shi Feng tinha encontrado até o momento. Se ele tivesse tempo suficiente, Shi Feng viria aqui quando estivesse no nível 5, com um conjunto completo de equipamentos de bronze. Ele teria 80% de chance naquela época. No entanto, havia pouco tempo restante do que o mestre forjador Jack lhe dera. Se ele quisesse terminar a batalha dentro dos 20 minutos restantes, então precisaria enviar um pequeno grupo de elites de nível 5 para fazer isso. No entanto, havia apenas 2 deles. Seus equipamentos também eram ruins. Tentar matar o chefe kobold em 20 minutos era totalmente impossível. No entanto, haveria consequências terríveis se a missão não fosse concluída. Havia apenas uma chance de fazer essa missão oculta. Se falhasse, Shi Feng não seria capaz de recebê-la nunca mais. Assim, Shi Feng estava ainda mais relutante em desistir dessa missão. Só posso tentar isso. Shi Feng tirou relutantemente a arma mágica, Lâmina Abissal. Em sua vida anterior, o número de armas mágicas que Shi Feng havia testemunhado pessoalmente poderia ser contado nos dedos. Qualquer um que tivesse visto o poder de uma arma mágica seria subjugado por ela. Enquanto aqueles que podiam manusear adequadamente uma arma mágica eram tão raros quanto uma pena de fênix. Deus da Guerra Carmesim era uma dessas pessoas. Ele havia se tornado famoso em uma guerra de guilda que envolveu mais de 100.000 pessoas. Durante aquela guerra, o Deus da Guerra Carmesim segurava o machado fantasma carmesim ensanguentado. Ele avançou sobre grupos de milhares de guerreiros com o machado e os massacrou. Não havia ninguém que pudesse parar seu machado gigante. No final, a guilda inimiga foi forçada a recuar em constrangimento. O Deus da Guerra Carmesim havia criado a cena de um homem defendendo contra 10.000. Após aquela guerra, ele construiu o glorioso império do Deus da Guerra. Havia também o louco, perseguidor do vento. Ele segurava a arma mágica, rugido do espírito malévolo. Apenas com o arco em mãos, Perseguidor do Vento havia defendido sozinho uma cidade. Dos milhares de jogadores inimigos, nenhum deles conseguiu entrar a 90 metros da cidade. Usando uma única flecha, Perseguidor do Vento até atacou extraordinariamente extraordinário, o líder de guilda de perito imponente. Extraordinariamente extraordinário estava de pé a mais de 90 metros da cidade na época. Desde que fossem usuários de armas mágicas, seriam famosos, especialistas de alto nível em domínio divino que eram respeitados por todos. O sistema soou. Deseja se unir à Lâmina Abissal? Shi Feng deu um suspiro profundo, escolhendo se unir. Ele não se importava mais com as consequências da arma mágica. Se aquelas pessoas podiam controlar as armas mágicas, então como ele, como uma pessoa reencarnada, poderia perder para aqueles novatos que ainda não tinham crescido? No momento em que a união foi concluída, Shi Feng pôde sentir claramente toda a força de seu corpo sendo drenada. Seus níveis, também, diminuíram um após o outro, tornando-se nível 0 em um instante. No entanto, em outro momento, uma força de resistência começou a fluir por seu corpo. A constituição atual de seu corpo era ainda mais forte do que quando era nível 3. Ao verificar os atributos da Lâmina Abissal, Shi Feng ficou ainda mais chocado. Lâmina Abissal, arma mágica, espada de uma mão. Poder de ataque 24. Todos os atributos mais 10. Velocidade de ataque mais 3. Ignora o nível dos monstros em 5. Os ataques têm uma chance de 15% de causar o dobro do dano, 10% de chance de induzir a maldição da perdição, reduzindo todos os atributos em 30%, com duração de 20 segundos. Se o portador pertence a qualquer classe de espadachim, todos os níveis de habilidade mais 2. Aumente os pontos de habilidade livres recebidos em 2 pontos para cada aumento de nível. Nível de equipamento 0. Pode ser melhorado. Devore 10 equipamentos de bronze de nível 5 e um equipamento de ferro misterioso de nível 5 para melhorar para nível 5. Pode ser evoluído, desconhecido. Habilidade adicional 1, Assassinato Fantasma. Cria instantaneamente um clone. Você pode controlar este clone.
O clone terá 50% dos atributos do corpo original e todas as habilidades. Ao mesmo tempo, o clone e o corpo original podem ser trocados. Duração de 30 segundos. Tempo de recarga, 5 minutos. Habilidade adicional 2, União Abissal. Une os inimigos e impede o movimento, reduzindo a defesa em 100%. Duração de 3 segundos. Tempo de recarga, 1 minuto. Habilidade adicional 3, Corte dos 9 Dragões. Cria instantaneamente 9 fantasmas da lâmina abissal para o portador usar. Cada espada fantasma é capaz de causar até 30% de dano. Duração de 20 segundos. Tempo de recarga, 5 minutos. A lâmina abissal foi pessoalmente criada pelo mestre Ferreiro Ulisses, usando os dentes do Rei Dragão Negro como material. É uma das 36 espadas famosas, e está classificada em 31º lugar. No entanto, esta espada foi amaldiçoada pelo Rei Dragão Negro. Além de poder fornecer ao portador uma força imensa, haverá uma reação depois de certo período de tempo. Se o portador não conseguir suprimir essa reação, o portador receberá a maldição do Rei Dragão Negro, reduzindo permanentemente todos os atributos em 50%. Não pode ser descartado. Não pode ser negociado. Ao ver tais atributos e tantas habilidades adicionais, a lâmina abissal não diferia de uma arma de Deus. No entanto, ainda existiam 35 dessas espadas famosas, e a lâmina abissal era apenas uma das menos classificadas. Era difícil imaginar que tipo de espada era a primeira classificada. Irmão Feng, por favor, não me assuste. Como você se tornou nível 0? Olhando de lado para Shifeng, Blackie ficou chocado. Já tinha sido problemático enfrentar apenas o chefe Kobold. Agora que Shifeng tinha caído para o nível 0, como eles poderiam lutar? Relaxe. Use as bombas de fumaça para limpar primeiro os pequenos grupos de monstros. Deixe o chefe Kobold comigo. Shifeng chamou o painel de atributos, colocando todos os 6 pontos de atributo livres em agilidade. Sua agilidade chegou exatamente a 20 pontos, ativando rápido e ágil. Shifeng estava muito ansioso para testar sua espada no chefe Kobold. Personagem, Yefeng, humano. Reino afiliado, Estrela-Lua. Título, Poder de 1000. Trabalho, Espadachim. Nível, 0. HP, 460-460. Poder de ataque, 72. Defesa, 4. Velocidade de ataque, 10. Velocidade de movimento, 8. Atributos, Força 24, Agilidade 20, Resistência 22, Inteligência 13, Vitalidade 13. O sistema Soul. A força atingiu 20 pontos. Ativando a habilidade básica escondida, Punhos Devastadores. Capaz de destruir armas de nível lixo com as mãos nuas. A resistência atingiu 20 pontos. Ativando a habilidade básica escondida, Físico Robusto. Com a ativação das habilidades básicas escondidas de força e resistência, Shifeng agora podia usar todo o potencial de seu corpo atual. Ele não era mais um herói de 3 segundos. Apesar de estar no nível 0, seu poder de ataque e atributos atuais eram muito superiores aos que tinha quando estava no nível 3. Seu HP era ainda mais incrível. Não era pior do que o HP de um guerreiro do escudo do nível 5. Sem mencionar que Shifeng ainda tinha várias habilidades de alto nível. Ele definitivamente poderia lutar contra o chefe Kobold. Enquanto Shifeng se acostumava com seu corpo, Blackie havia eliminado todos os kobolds nas áreas circundantes, deixando apenas o chefe Kobold. Espere eu atrair a atenção, então você pode começar a atacar loucamente. Shifeng instruiu. Dando um passo à frente, Shifeng correu em direção ao chefe Kobold. Lâmina de vento. Num piscar de olhos, Shifeng chegou diante do chefe Kobold. O chefe Kobold ainda não tinha reagido quando 2 riscas de luz negra cortaram seu pescoço. De repente, o sangue jorrou do pescoço, fazendo com que o chefe Kobold gritasse de dor. 2 danos assustadores apareceram sobre sua cabeça. Menos 63, menos 128. O chefe Kobold finalmente reagiu. No entanto, assim que levantou seu machado gigante, outro relâmpago de espada passou por uma área desprotegida de seu corpo. Cortar. Outros menos 105 de dano apareceram no chefe Kobold. O poder de um cortar de nível 4 era impressionante. Quando o machado gigante caiu no chão, criou um grande cratera. No entanto, Shifeng já havia recuado e seguiu usando um relâmpago trovejante de nível 4. 3 raios violentos atravessaram o corpo gigantesco do chefe Kobold, causando danos de menos 84, menos 101, menos 123. Shifeng havia tirado mais de 600 HP do chefe Kobold após apenas um único ataque. O poder da espada renomada, a lâmina abissal, até chocou Shifeng. Blackie, que estava a certa distância, ficou ainda mais perplexo. Fim dos capítulos 16 e 17.
É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!